Quando pensamos na história de José, lembramos de traição, sonhos e redenção. Mas você já se perguntou, quem eram os irmãos que o traíram? O que se passava em suas mentes? Este é o lado da história que ninguém conta. A angústia, as escolhas e o fardo dos filhos esquecidos de Jacó. Jacó amava José mais do que qualquer um de seus filhos, e ele não escondia isso. A túnica de muitas cores, símbolo de favoritismo, não era apenas um presente, mas uma declaração. Para os irmãos, era um lembrete constante de que nunca seriam suficientes. Cada olhar de Jacó para José era como um punhal para eles. Rúben, o primogênito, carregava o peso de liderar os irmãos. Simeão e Levi, consumidos pela raiva por causa de episódios passados, viam em José uma fraqueza que desafiava suas próprias forças. Judá, o quarto, buscava liderar, mas sentia-se sempre um passo atrás. Cada irmão tinha suas próprias batalhas, e José era o alvo fácil para suas frustrações. José contava seus sonhos como se fossem histórias inocentes. Mas para os irmãos, eram declarações de guerra. Ouvir que um dia se curvariam diante dele era insuportável. Cada palavra parecia uma afronta, e cada sonho incendiava ainda mais o ódio latente. O que José via como uma visão divina, os irmãos viam como arrogância insuportável. Aquele dia no campo foi mais do que um ato de traição. Foi o resultado de anos de ressentimento acumulado. Quando viram José se aproximando, algo se quebrou dentro deles. Era como se todos os sentimentos reprimidos finalmente encontrassem uma saída. Mas o que começou como um impulso, logo se tornou uma escolha carregada de peso moral. Quando finalmente o venderam, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A túnica manchada de sangue era mais do que uma mentira para Jacó. Era um símbolo do que haviam perdido. Não apenas um irmão, mas a própria humanidade. Por fora continuaram suas vidas, mas por dentro cada um carregava um peso que os destruía lentamente. Rúben não conseguia olhar nos olhos de seu pai. Judá se afastou, buscando esquecer. E Simeão, atormentado por sua própria violência, carregava um silêncio sombrio. O que parecia ser o fim de José era apenas o começo de uma maldição que os irmãos nunca poderiam apagar. Quando finalmente se curvaram diante de José, foi mais do que o cumprimento de um sonho. Foi o peso do arrependimento esmagando cada um deles. Mas a verdadeira redenção veio de algo inesperado, o perdão. Um perdão que não apagava o passado, mas que oferecia uma nova chance de recomeçar. A história dos irmãos de José não é apenas sobre traição e injustiça. Ela revela o que acontece quando sentimentos como inveja e ódio tomam conta do coração humano, levando a decisões impensadas e destrutivas. Os irmãos de José, movidos pelo ciúme, não apenas o venderam como escravo, mas também causaram dor e sofrimento à própria família. No entanto, essa história não termina na escuridão. Ela também é um poderoso exemplo de redenção e propósito. José, mesmo passando por momentos de grande sofrimento e provação, manteve sua fé e integridade. Deus transformou sua dor em vitória, elevando-o a uma posição de grande influência no Egito. O que parecia ser o fim tornou-se um novo começo, não só para José, mas para toda a sua família. Isso nos ensina que, mesmo quando somos traídos ou enfrentamos dificuldades, há esperança. Deus pode transformar as piores situações em bênçãos inesperadas. Assim como José escolheu perdoar seus irmãos e enxergar a mão de Deus em tudo, também podemos aprender a confiar que nas trevas mais profundas, a luz sempre pode brilhar. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança e lembre-se, Deus sempre tem um propósito para tudo que enfrentamos.